Nesse vídeo, eu vou te ensinar como criar tipografias exclusivas para logotipos. E tu vai entender por que utilizar a matriz da tipografia emocional faz com que tuas marcas sejam 10 vezes mais valiosas. Então, se tu tem interesse em começar a criar as tuas próprias tipografias, ou já cria, e quer estar no meio de um seleto grupo de profissionais de alto nível, tendo resultados como os meus ou das pessoas que eu vou te mostrar, assiste com atenção esse vídeo até o final, que tu vai ter um plano de ação para te fazer alcançar isso seguindo os passos da matriz da tipografia emocional. Mas o que é essa matriz da tipografia emocional? Ela é uma metodologia para criar qualquer tipografia sem precisar ser um desenhista ou ter uma letra bonita. E essa matriz vai te permitir criar logotipos incríveis sem depender de fontes genéricas, saber criar qualquer tipografia, da mais simples à mais complexa, fazer teus clientes ficarem apaixonados pelo projeto, ganhar o reconhecimento de outros designers, cobrar mais pelos teus projetos de identidade visual, construir um diferencial criativo no mercado e criar identidades visuais lindas e criativas como essas aqui. Para esse projeto aqui, essa tipografia me foi encomendada pelo Estúdio Trauma para o Estúdio de Arquitetura Narati. O meu objetivo nesse projeto era criar uma tipografia exclusiva que tivesse uma alma brasileira. Então, através da inversão de contrastes na horizontal, que remete também à calçada de Copacabana, e essa conexão entre as letras, eu fui capaz de criar uma tipografia que tem esse gingado brasileiro. Então, ao invés de fazer uma simples escolha tipográfica num site, o desenho exclusivo ele permite criar uma marca muito mais emocional, única e que gera diferenciação para o cliente. Nesse projeto do Café Mais Arte, o estúdio Carol Campos me encomendou um logotipo Open Brand. O objetivo dessa marca era ser um café com um estilo bem artístico e inusitado. Então, para o logotipo, eu criei uma versão mais controlada e uma versão artística e transformei ele em uma fonte. Agora, toda vez que o cliente quiser fazer uma aplicação mais artística da marca, ele mesmo pode gerar uma versão do logotipo e criar uma versão única dele. Então, olha o nível de entrega que criar as tuas próprias tipografias te permite ter. Esse próximo projeto aqui é do aluno Paulo Martins, onde ele usou o círculo da tipografia infinita, uma das ferramentas da tipografia emocional, para criar uma tipografia exclusiva para Seven Thinkers, e que resultou num logotipo com muita personalidade. E esse projeto aqui é uma fonte desenvolvida pelo aluno Marley Silva. Nesse projeto, ele buscou criar uma tipografia vernacular que remetesse aos cartazes de feiras e com aquele toque bem único brasileiro. Ficou incrível o resultado, né? A verdade é que investir na criação de tipografias é realmente uma oportunidade única para as marcas aumentarem seus valores de mercado e eu vou te explicar como isso acontece. Esse aqui que vocês estão vendo é um relatório anual disponibilizado pela Interbrand, onde eles levantam quais são as marcas mais valiosas do ano no Brasil. E sabe o que todas essas marcas têm em comum? Todas elas investem em tipografias exclusivas. E cada ano que passa, a quantidade de marcas que criam as suas tipografias exclusivas, seja para o logotipo, para títulos, textos, só aumenta. E por que elas fazem isso? Porque é bonito? Também! Mas tem dois motivos em específico que esse relatório leva em conta na hora de avaliar o valor dessas marcas. Dentro dessa análise, dois dos principais fatores que eles levam em conta na hora de avaliar o valor de uma marca é a diferenciação e a consistência. Mas o que a tipografia tem a ver com isso? Dentro do universo de uma marca, o elemento que mais vai se repetir, que vai desde o logotipo da empresa até a plaquinha de identificação do banheiro, é a tipografia. É ela que vai manter a consistência em todos os pontos de contato da marca, mesmo onde não tiver as cores da marca ou qualquer outro elemento de apoio. E não só isso, quando ela é criada com alma, assim como nesses exemplos que eu te mostrei, ela se destaca da concorrência e aumenta a lembrança da marca, gerando então a diferenciação. Por isso que essas marcas investem centenas de milhares de reais em criar as suas tipografias exclusivas, porque elas sabem que isso valoriza extremamente o valor de mercado delas. E a boa notícia é que se tu for um desses profissionais que eu vou citar agora, tu também pode ter uma fatia desse bolo e entregar essa mesma qualidade de criação para os teus clientes. Então, se tu é designer de marcas e quer ganhar relevância no mercado com os teus trabalhos e construir um diferencial criativo, então criar tipografias exclusivas é para ti. Se tu ama tipografia e tem vontade de aplicar ela de forma profissional, mas não sabe por onde começar, então também é para ti. Se tu sente que não consegue evoluir tuas marcas porque nunca sabe em que nível que elas estão e tá buscando por feedbacks profissionais e certeiros, então sim, é para ti também.
Se tu já trabalha com lettering e quer aplicar os teus conhecimentos na criação de logotipos e fontes para cobrar mais para os teus projetos, então também é para ti. Se tu sente que não consegue expressar uma emoção única no projeto e acaba utilizando sempre as mesmas fontes, então também é para ti. Se tu quer ter confiança para vender melhor e encantar os clientes com os teus projetos, usando a tipografia como diferencial e sem parecer um vendedor chato, então também é para ti. E se tu se encaixou em um desses perfis, tu vai começar a ter resultados incríveis, como a Gabi da Tons Design, que bombou o estúdio dela só com um post mostrando as tipografias que ela desenvolveu. Meu nome é Gabriela Liz Cardoso. Os projetos que hoje eu mais recebo elogios, né? Que tá lá no meu Instagram, inclusive, que são os mais curtidos também, são projetos de criação de tipografia, né? Que eu fiz exercício de criação de tipografia e tal. Inclusive, Felipe, tem um post meu fixado no meu Instagram, é o primeiro, onde eu coloquei todos os projetos que eu criei a tipografia. E eu recebi também muito orçamento através daquele post. Ele teve 747 curtidas, né? Mais de 200 compartilhamentos. E só no clique do site teve 30. E desses cliques do site, eu lembro até hoje, pelo menos uns 20 vêm me pedir orçamento. Mais de 25 mil pessoas alcançadas, sem nenhum impulsionamento, nem nada. Teve mais de quase 200 seguidores. Eu trabalho com fatos, filho. E foi o post que eu mostrei, tipo assim, todos os projetos que eu criei a tipografia. Isso tudo por conta do MyType, tá? Esses últimos projetos contratos que eu fechei agora, eu fechei 3 agora essa semana. Os 2 últimos falaram assim, Gabriela, o seu orçamento foi um dos mais altos que eu recebi. Eu recebi orçamento, tipo assim, de R$1.000, R$2.800. Só que eu vou fechar com você por conta do seu diferencial. E assim, foi um divisor de águas realmente na minha vida, sabe? Eu te agradeço muito por isso. Também tem o Paulo, que logo no primeiro projeto dele, ele já ganhou selo no Behance. O primeiro resultado, eu apliquei, né? O método lá do MyType para construir a tipografia e tudo mais, né? Deu certo, a Type deu certo, foi muito elogiada lá, a curadoria e ganhou selo e tudo mais. Então, assim, eu diria que foi o meu primeiro sucesso, né, depois do curso. Vem dando resultado, os clientes gostam. Então, é isso, cara. Essa é a diferença, essa é a transformação que o curso fez para mim. Para você não ser dependente de fontes prontas. Consegue entregar algo diferente do que outras pessoas irão entregar. Porque uma fonte, qualquer um pode baixar, qualquer um pode comprar. Quando você conhece, quando você tem esse conhecimento, a gente consegue entregar algo muito diferente do que o cliente veria em outros lugares, entendeu? E eu acredito que é isso que o MyType faz. Ele potencializa você a sair dos níveis mais básicos e ir para os níveis mais avançados. Criatividade, diferenciação e tudo mais. E ainda tem o Wallace, que depois de começar a criar tipografias exclusivas, dobrou o valor dos projetos e também tá ganhando selo no Behance. Meu nome é Wallace Macedo, eu sou de Recife. No começo eu já cheguei a trocar 5 vezes a tipografia do cliente, entendeu? Era bem cansativo. Eu gastava mais horas trabalhando naquela época, entendeu? Meus logos estão bem mais originais, bem mais únicos, mais personalizados, mas a cara do cliente, né? A cara que eu queria passar para os clientes. Eu fiz até um projeto agora, que foi a Take Shop, eu vou colocar no meu Instagram. Que o cliente não esperava tudo aquilo que eu apresentei para ele. Ele não esperava ter uma tipografia que se conectasse com o símbolo. Entendeu? Ele não esperava nada daquilo. Eu gosto da sensação de surpreender o cliente, entendeu? E eu consegui... O MyType agregou muito nisso, dessa questão de surpreender o cliente, de o cliente conseguir visualizar todo o projeto numa coisa bem unificada que faça sentido para ele, para o projeto dele. O principal benefício foi realmente essa questão de eu conseguir cobrar mais, né? Eu consegui dobrar, né? Porque... É tudo único, é tudo exclusivo, né? Eu não pego uma fonte, eu crio tudo do zero, entendeu? E isso agregou demais valor a mim e aos meus projetos, fazendo eu conseguir me destacar no Behance, cobrar mais
e ser mais bem visto no mercado. E isso tudo é possível quando a gente utiliza a matriz da tipografia emocional, e que se eu tivesse esse conhecimento alguns anos atrás, eu teria evitado um dos piores dias aqui do meu estúdio de design. Muitos anos atrás, eu tinha entregue um logo para uma empresa e tinha utilizado uma fonte bem queridinha dos designers e que eu achava que, cara, eu tava arrasando com ela. Depois de alguns dias que eu já tinha entregue esse projeto, eu lembro que eu acordei numa segunda-feira de manhã, era umas 6 horas mais ou menos, estava frio, e eu precisava ir no banheiro. Daí eu peguei o celular, que geralmente fica ali do lado da cama, e quando eu olhei tinha um textão de um número estranho no meu WhatsApp, e eu pensei, bom, vou ler, né? Comecei a ler, e a pessoa estava me ameaçando de processo por ter feito o logo com uma mesma tipografia que é da empresa deles. E cara, nesse momento eu não sabia o que estava mais gelado. Se era o meu coração ou a lajota do piso no inverno. Eu li aquela mensagem com o celular, cara, tremendo, assim, parecia um chocalho de tão nervoso que eu tinha ficado. Mas, em resumo, por causa de uma escolha tipográfica sem exclusividade, sem diferenciação e sem alma, eu tive que refazer o projeto que eu tinha recém-entregue para não tomar um processo, e com isso eu perdi tempo, dinheiro e credibilidade com o meu cliente. E que se eu tivesse utilizado a matriz da tipografia emocional, isso nunca ia ter acontecido. Utilizar essa matriz foi a maneira que eu criei de poder ir muito além do que só criar logotipos ou até mesmo desenhar letras para eles, mas sim uma maneira de entender como as pessoas sentem, se emocionam e como eu poderia colocar essas emoções nas minhas marcas. O design que causa impacto é um design intencional, e é através da união da ciência comportamental com a tipografia que eu consegui desenvolver a tipografia emocional. Há anos eu já venho criando com essa metodologia, e toda vez que eu aplico os princípios dela dentro dos meus projetos, os clientes ficam cada vez mais satisfeitos, interessados, e mais clientes procuram o meu trabalho pela personalidade e profundidade que eu entrego para eles. Com isso, eu consegui clientes com faturamento de milhões, como o Grupo Medical Sun. Então, esse método da tipografia emocional é o que hoje faz os meus projetos se conectarem muito mais profundamente com as emoções das pessoas, que gera diferenciação para os meus clientes e que me destaca no mercado, mas que principalmente eu nunca mais vou correr o risco de criar projetos parecidos com o que já existe. Só que o principal erro que eu vejo hoje os designers cometendo é ficar preso em receitas genéricas de criação que a maioria dos outros cursos de design ensina. E quer um exemplo disso? Depender só de símbolo para criar um logotipo. Aí o designer vai lá e cria um símbolo abstrato, com linhas, e enfia a Montserrat, porque afinal ela combina com tudo, né? E onde está a diferenciação, a exclusividade, a emoção? Para onde vai o sentido de ser designer, de criar soluções novas, buscar caminhos diferentes? Tu acha que os clientes que pagam bem, eles querem receber uma marca genérica? É por isso que a matriz da tipografia emocional acaba com todas essas receitas genéricas de criação, e que agora eu vou te explicar como ela te faz criar uma tipografia exclusiva que gera diferenciação para ti e para o teu cliente. Basicamente, ela é dividida em 3 etapas: alma, corpo e mente. Por isso que ela é tão poderosa. Ela utiliza as nossas percepções e emoções para criar uma tipografia irresistível para as nossas emoções. Para simplificar, vamos imaginar um abacaxi. Por fora ele é todo espinhento, mas as pessoas adoram abacaxi. Não pela aparência dele, mas pelo que ele tem por dentro, o docinho dele. E essa é a lógica da tipografia emocional. É ver o mais profundo e comunicar isso através da tipografia. E como a gente faz isso? Através da primeira etapa da matriz da tipografia emocional, que é a alma. É ela quem tem o nosso significado mais profundo e é com ela que a nossa criação tem que se comunicar. Então, na etapa da alma, a gente vai mapear as emoções que a nossa tipografia precisa transmitir, e a maneira que eu mais utilizo para isso são as formas estruturais dominantes. Para a tipografia que eu vou ensinar a criar nessa aula, eu já defini a forma estrutural quadrática, partindo da estratégia que é ela quem vai gerar diferenciação para o nosso cliente, que vai ser um restaurante de sushi chamado Doka. Quando a gente define essa forma estrutural, a nossa tipografia vai falar com o significado inconsciente de seriedade, confiança, solidez. Dentro da criação da tipografia, a gente ainda vai trazer diferenciais desse negócio, como a delicadeza na preparação dos ingredientes e dos pratos e um atendimento individualizado e próximo do cliente. Mas claro, aqui eu resumi a estratégia porque o foco é ensinar a criar a tipografia. Mas a primeira etapa das 3 é essa: é definir qual tipo de emoção a nossa tipografia vai transmitir. E muita gente falha nessa etapa porque já quer partir logo para a criação e esquece da importância de ter um caminho bem definido
para a criação. Por isso que durante o processo criativo, eu utilizo o círculo da tipografia infinita, que vocês estão vendo aqui na tela, para criar de maneira mais assertiva e emocional os meus logotipos e que a gente vai utilizar hoje também. Essa ferramenta me permite guiar o processo criativo de forma a sempre levar em conta o que a tipografia vai impactar nas emoções. Então a gente já definiu a alma quadrática, vamos definir o estilo sem serifa. A gente vai utilizar um alto contraste para expressar a delicadeza na preparação dos ingredientes e vamos utilizar ligaturas para trazer esse atendimento individualizado e próximo do cliente. Então percebam que utilizando os princípios da matriz da tipografia emocional mais o círculo da tipografia infinita, o meu processo criativo fica muito mais assertivo e veloz. Bom, agora com a nossa alma definida, a gente parte para a etapa do corpo, que é onde a gente vai literalmente dar um corpo para nossa alma. Então imagina que tu quer desenhar uma figura humana. Tu não começa desenhando todos os detalhes, e sim por quem tu quer representar, e a partir disso tu vai desenhando o esqueleto, as partes do corpo, e com a tipografia é a mesma coisa. A gente começa pelo esqueleto, e depois a gente vai adicionando as partes, e tu vai ver que fazer isso é mais fácil que andar de bicicleta. Bom, para a gente começar aqui a nossa criação, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um documento simples aqui dentro do Illustrator. E a primeira coisa que a gente vai fazer é começar pelo mais básico de tudo. É a gente começar o nosso corpo pelo esqueleto. Então aqui a gente vai criar um círculo. Criei aqui um círculo bem tranquilamente. Aqui eu vou deixar o tamanho dele em 600 pixels para facilitar a minha vida, tá? Então eu vou botar aqui 600 por 600 e tá tudo certo. Então aqui a gente já tem a nossa primeira letra. E o que a gente vai fazer? A gente vai arrastar uma linha guia daqui até aqui. E a gente já tem então a nossa altura das maiúsculas e a gente tem a nossa linha de base aqui. Então eu já tenho a primeira letra da nossa marca, que é uma letra O. E normalmente o que acontece? Normalmente, uma tipografia ela é feita de forma volumétrica. Então, o desenho de cada letra ele vai ser feito para que todas as letras pareçam ter o mesmo tamanho. Mas aqui, a gente vai quebrar essa regra e eu vou fazer as letras circulares de uma forma maior para dar mais personalidade para a nossa tipografia. Então aqui, eu já começo com uma letra O num tamanho bem redondo e a partir dela, eu vou derivar as nossas outras letras. Então aqui a gente tem o nosso primeiro círculo, eu vou arrastar ele aqui para a esquerda e vou dividir ele no meio, vou só tirar esse ponto aqui e vou fechar. E aqui eu já tenho a nossa letra D. Então olha como aqui entra o que eu comentei da gente quebrar a regra e de ter uma letra circular bem maior de proporção do que as outras letras. Então aqui o D eu estou utilizando metade do círculo. Agora, para a nossa letra C, eu vou seguir a mesma lógica da letra O. Eu vou arrastar ela para cá e vou só tirar esse preenchimento aqui das letras para facilitar a nossa vida. Então aqui eu já tenho uma letra C. Pô, Polo, mas não tem ali o corte da letra C, como é que eu vou saber? A gente vai começar fazendo um queridíssimo gato. Então a gente vai botar aqui, vai colocar aqui um quadrado branco, só para a gente visualizar. E olha como a gente já começa a ter aqui uma marca com muita personalidade, só da gente começar a desenhar o esqueleto de uma forma muito mais original e que vai gerar diferenciação para o nosso cliente. E agora falta a gente desenhar a nossa letra A. Para a nossa letra A, eu vou selecionar aqui a linha e vou começar a desenhar ela a partir aqui do centro do círculo, tá? Então o que eu vou fazer? Vou desenhar uma linha até aqui. E aí, deixa eu botar um traçado nela. E vou desenhar outra linha a partir da... Não, vou pegar essa mesma linha, vou duplicar, vou transformar e refletir ela. Então a gente mantém o mesmo ângulo. E eu vou deixar elas desconectadas, porque eu vou puxar isso aqui para cima para fazer um desenho mais assim. Mas aqui a gente tem que reparar que a nossa letra A está com uma proporção muito maior do que, por exemplo, seria a letra D. E como o nosso objetivo aqui é deixar as letras circulares maiores, a gente seleciona então essa ponta aqui do A e vamos diminuir um pouco a proporção dele. Eu vou apertar Shift e vou aqui com a setinha para o lado para diminuir essa proporção do A. Então vamos apertar aqui que ele vai avançar 10 pixels de cada vez. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... E vou fazer a mesma coisa nesse outro ponto aqui.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui eu só diminuo mantendo o mesmo ângulo. Ó, agora a nossa proporção do A já está muito mais semelhante com a proporção do D. Então aqui a gente deixa essas nossas letras circulares brilharem dentro do nosso logotipo. Vamos arrastar ele um pouquinho para cá e vamos salvar o documento para a gente não perder aqui o que a gente criou até agora. Bom, a gente já tem o nosso primeiro esqueleto aqui desenhado. Agora a gente precisa pegar e dar corpo para ele. Então a gente vai pegar, vamos duplicar essa prancheta aqui, arrastando para baixo. Não estou preocupado aqui com as linhas guias que não vieram, porque agora elas não vão ser importantes. E o que eu vou fazer? E vamos começar aqui pela nossa letra O. Vou selecionar ela, vou vir em Objeto, Caminho, Deslocar Caminho. E aqui eu vou colocar menos 25 pixels para a gente começar a adicionar peso e contraste na nossa letra O. Então aqui, se a gente reparar, ele deu um círculo interno com mais pontos que a gente precisa. A gente vai selecionar a caneta aqui na ferramenta Excluir ponto âncora e segurando o Shift, a gente vai vir nesses pontos que estão sobrando aqui. Então a gente vai apagar esse e esse. A gente precisa que fique somente com 4 pontos, assim como no círculo externo aqui, porque isso vai facilitar muito a nossa vida agora nas próximas etapas da gente começar a adicionar o corpo dentro do nosso esqueleto. Então, eu vou pegar esse círculo, vou inverter ele aqui, vou botar uma cor branca nesse, e o que eu vou fazer? Seleciono os dois e vou aparar aqui no Pathfinder. Agora, a gente tem um círculo monoline, que ele está com o mesmo peso e contraste em todos os lados. Mas o que a gente precisa se atentar é a criar uma tipografia que tenha um alto contraste, assim como a gente já mapeou lá na etapa da alma. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos aumentar o contraste aqui desse círculo. E o contraste na letra O vai acontecer aqui na horizontal. Então, tanto em cima quanto na parte de baixo é onde vai ocorrer a maior parte do nosso contraste. A gente vai selecionar esse ponto interno e segurando o Shift, a gente vai apertar de novo a setinha para cima, ó, 1, 2 vezes. Então aqui a gente já começa a ter um alto contraste. E agora a gente vai fazer a mesma coisa embaixo. Então 1, 2. E aqui eu já tenho uma letra O muito bem formada. Mas não gostei desse peso, eu acho que ela pode ser mais pesada, a gente pode adicionar peso nela. Então eu vou pegar aqui e vou mais 2 para dentro. 1, 2. 1, 2. Sempre segurando o Shift para a gente avançar de 10 pontos aqui dentro do nosso documento. E aqui a gente já tem uma letra O muito bem desenhada para a gente poder avançar e desenhar o restante das nossas letras. Agora a gente vai selecionar ela e a gente vai desenhar a nossa letra D. Então segurando o Shift e arrastando, eu vou posicionar ela aqui. E bem aqui eu vou fazer uma divisão nela. Então, vamos encontrar aqui onde que é o meio. Deixa eu apagar esse desenho aqui, porque eu não preciso mais dele. O nosso meio vai ser aqui. E eu vou aparar, ó. Pronto, já tenho a primeira base da nossa letra D. Agora eu preciso fazer a haste principal dele aqui. E como que eu vou fazer isso? Vou aqui com a caneta mesmo e vou só ocultar esse ponto. Vou vir daqui de cima até aqui embaixo. Desenhei uma linha. Agora eu vou inverter e vou adicionar o peso aqui. E como que eu sei qual que vai ser o peso? Bom, primeiramente a gente adicionou 25 pixels internos. Então aqui eu já sei que a gente tem que partir de 25. Mas aqui a gente ainda não está no peso correto. Depois que a gente começou com os 25, a gente adicionou mais 20. Então, aqui vai ser 45. Mas aqui que mora o detalhe. Como as letras ovais só chegam no seu contraste máximo aqui no meio, no peso máximo vai estar aqui nessa região, a gente tem toda essa diferença de contraste para equilibrar. Então, naturalmente, as partes ovais aqui de uma letra circular, elas vão precisar ser mais pesadas. Por isso que aqui nessa haste a gente vai diminuir o peso dela. E eu acredito que em torno de 40
vai ser o número ideal para a gente estar bem equilibrado aqui dentro do nosso desenho tipográfico. Então 40 vai ser o número das nossas hastes aqui principais. E aqui já tenho a letra D, já tenho a letra O, e para fazer a letra C é barbadinha. A gente vai arrastar aqui segurando o Shift. E aqui o nosso gato já deixou mais ou menos organizado o que a gente precisa fazer. Eu vou só selecionar essas duas letras aqui e apagá-las rapidamente para poder apagar o esqueleto. E vou colar no lugar aqui com Ctrl F. Então, já tenho elas aqui posicionadas. E então vou decidir qual vai ser a abertura da minha letra C. E como que a gente vai decidir isso? Vamos voltar lá para a etapa da nossa alma. O que a gente quer comunicar com o desenho da nossa tipografia? A gente pode fazer ele mais aberto ou a gente pode fazer ele mais fechado. E o que a gente vai decidir aqui para nossa tipografia? Como a gente quer passar essa emoção de ser algo mais exclusivo, mais personalizado, mais individualizado, então a gente vai pegar e vai deixar ele mais fechadinho aqui para estar relacionado à alma. Mas, Polo, onde que entra a forma quadrática, afinal? Agora que a gente começa a ver a manifestação dela. Nesses terminais aqui, principalmente, por exemplo, nesse caso, na letra C, olha como a gente tem esses terminais bem quadrados, bem sólidos e que vão transmitir essa confiança. Dentro do desenho a gente ainda vai trabalhar mais essa forma, mas agora a gente está começando a dar o corpo e percebam que nada nasce mega finalizado. A gente vai de pouquinho em pouquinho adicionando cada elemento para chegar num resultado único e exclusivo. Então aqui a gente já tem as nossas 3 primeiras letras bem resolvidas. Agora a gente precisa resolver a nossa letra A. E como que a gente vai fazer essa nossa letra A? A gente vai primeiro entender qual que é a lógica do contraste dela. O tipo de ferramenta que seria utilizado para criar esse desenho tipográfico teria uma lógica de contraste de sobe fino, desce grosso. Então a gente vai aplicar essa mesma lógica aqui na letra A. Ele vai subir fino e vai descer grosso. Então aqui no grosso, a gente já sabe que a gente pode partir dessa mesma haste aqui. Então a gente seleciona e vamos aplicar aqui dentro. E aqui a gente já tem o primeiro peso. E qual que vai ser o peso dessa parte aqui? A gente, quando adicionou aqui, nós tivemos 25 pixels para dentro. Então aqui a gente sabe que a gente tem que começar em 25 e aqui a gente depois diminuiu 2 vezes. Então a gente vai vir para 5, que é o contraste que a gente tem aqui dentro da nossa marca. Então, de uma maneira muito simples, a gente já conseguiu resolver o desenho da nossa letra A. Mas aqui mora um outro ponto muito importante também. As hastes diagonais, elas vão ser um pouquinho mais leves para fazer esse equilíbrio visual. Então aqui eu já sei que ao invés de 40, que é o mesmo peso daqui, eu vou colocar ela nos 36. 36 eu acho que é um número que vai deixar bem dentro do desenho tipográfico aqui. E agora falta só a gente desenhar a nossa barra do A. E aqui a gente vai aplicar o mesmo contraste da horizontal, que é os 5 pontos. E como que eu sei qual altura que eu vou posicionar a barra do A? Primeiro, a gente tem que entender que nesse caso aqui, se eu posicionar muito alto, eu vou perder legibilidade. Então vai ficar um pouco confuso esse desenho se eu botar mais alto e vai ficar confuso se eu colocar muito embaixo, porque ele vai começar a aparecer uma letra G. Então eu acredito que aqui assim seja um ponto ideal para que a gente tenha uma letra A legível nas aplicações da marca. E percebam que aqui os acabamentos não estão mega perfeitos, não estão 100% alinhados, porque é isso que a gente vai desenvolvendo ao longo de todo o processo. A gente não começa com um desenho mega perfeito, e sim a gente vai etapa por etapa adicionando e refinando esse nosso desenho tipográfico. Agora a gente vai deixar ainda mais clara a forma quadrática dentro do nosso desenho. E como que a gente vai fazer isso? Eu vou trazer aqui um quadrado, tá? Vou desenhar um quadrado desse tamanho aqui, só pra gente começar. Vou fazer ele numa outra cor pra gente visualizar melhor. E deixa eu linkar aqui tudo. Vou fazer 45, tá? E vamos botar ele em 80, vamos visualizar. Olha, eu acho que com 80 pontos a gente consegue sim começar a fazer... Não, vamos diminuir um pouquinho que vai ficar mais interessante. Vamos deixar em 60. Então eu vou puxar aqui, ó,
isso aqui bem no meio. Vamos alinhar. Ó, agora desalinhou todas as letras, espera aí. Então, vamos selecionar tudo aqui. Não, mais fácil, ó. Vamos criar um quadrado aqui do tamanho da letra O. E vamos alinhar. Agora eu só coloco ele aqui de volta. E pronto, aqui a gente tem o centro das nossas letras. E agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma guia aqui e uma guia aqui. Agora o nosso próximo passo é a gente adicionar pontos extras logo aqui assim no nosso desenho. Vamos ver se pegou. E vamos arrastar cada ponto desses para uma extremidade ali que a gente marcou. E olha como agora começa a ficar muito mais presente, como se fosse uma curva quadrada. E aqui a gente começa a deixar mais forte a presença do quadrado dentro do nosso desenho. E é nesses pequenos detalhes que vai morar o segredo de um desenho tipográfico de alto padrão e que impacta as emoções das pessoas. Então agora o que eu preciso fazer? Repetir exatamente essa mesma técnica em todos os outros elementos curvos aqui das nossas letras. Então eu vou adicionar pontos. E percebam que agora a gente tem muito mais claro a presença do quadrado dentro desse nosso desenho tipográfico. E basicamente, essa etapa do corpo, a gente está com ela concluída. Pronto, agora que a gente já tem alma e corpo, a gente precisa fazer eles funcionarem em conjunto, que é a função da nossa mente. E é ela quem vai deixar tudo lógico e funcional. Então nessa etapa a gente vai conferir espaçamento, contraste, proporção, tudo que for necessário para que a nossa tipografia atenda os mais altos padrões técnicos. Então, na etapa da mente, a gente vai duplicar de novo a prancheta aqui e a gente vai converter tudo em curvas para a gente deixar agora tudo profissional e muito bem acabado. Então, a gente seleciona tudo, vem expandir a aparência, expandir aqui e pronto. Agora a gente vai fazer todos os ajustes necessários para que a nossa tipografia seja de alto padrão. Então a primeira coisa que eu vou fazer é puxar aqui, ó, uma linha guia na altura da letra O. Vou puxar de novo aqui, que essa aqui é a altura que eu utilizei, tanto para a altura das maiúsculas quanto para a linha de base. E vou começar aqui na letra A. A primeira coisa é a gente resolver esse terminal aqui. Então a gente vem aqui e deixa ele retinho, alinhado com a linha de base. Vamos fazer isso aqui em cima também. E agora vamos juntar todas essas partes aqui. Pronto, nossa letra A já está bem resolvida. Nossa letra C, a gente já tem aqui o nosso gato anterior, então a gente vai selecionar ele, selecionar a letra C e a gente vai aparar aqui para a gente ter a forma completa. Na letra C, a gente vai selecionar essas duas partes e vai vir um pouquinhozinho mais para o lado para fazer esse ajuste óptico para não parecer que a letra C não está equilibrada. Então a gente vai vir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, só um pouquinhozinho para a gente dar mais estabilidade para a letra C. Aqui dentro dessa letra ainda, a gente tem pontos sobrando daquela modificação que a gente fez. Então, a gente vem na caneta de novo, seleciona excluir ponto âncora e aqui a gente só exclui esse ponto. E aqui a nossa letra C também já está finalizada. A nossa letra O, a gente tem esse mesmo problema com os pontos. Então, aqui a gente não precisa nem segurar a Shift, a gente só aperta no ponto que está sobrando e aqui a nossa letra O já está resolvida. Na letra D, a gente vai ter aqui também... Não, aqui a gente está com tudo certo. E aqui a gente confere se está alinhado certinho. Aqui a gente percebe que passou um pouco. Então a gente pode vir
e avançar um pouco até aqui, mudar um pouquinho a proporção da letra D, mas não vai ser algo significativo, que eu até acredito que vai casar melhor dentro da proporção de todo o desenho. Então a gente arrasta um pouquinho para o lado e agora a gente pode fazer essa junção de uma forma muito mais natural. E aqui vamos conferir os pontos. Então aqui a gente está com os pontos tudo certinho. E aqui embaixo também estão todos os pontos certos. Agora, a gente precisa fazer mais um ajuste ainda nas letras ovais. A gente precisa fazer o ajuste de overshoot. Letras que são ovais, elas precisam passar um pouco da altura das maiúsculas e da linha de base para fazer um equilíbrio visual com o tamanho das outras letras. Então eu vou selecionar aqui, ó, já a letra O e a letra C ao mesmo tempo para fazer elas de uma maneira mais rápida. Então eu selecionei os 2 pontos e vou vir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E vou fazer a mesma coisa embaixo. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui a gente já tem o nosso ajuste de overshoot para que essas letras pareçam ter o mesmo tamanho. Principalmente porque aqui a gente tem letras ovais muito maiores de proporção do que as outras letras. Então aqui a gente já está com o nosso ajuste de overshoot corrigido. E agora o que a gente precisa fazer ainda é conferir as nossas ligaturas para poder finalizar o nosso logotipo. Então aqui eu vou começar pela letra D. Vou arrastar ela um pouquinhozinho mais para dentro, que eu quero utilizar essa forma interna assim como ligatura. Vou fazer uma linha aqui dentro dessa forma, para eu ter como base. E vou arrastar aqui para a nossa letra C. Então, eu venho aqui, encosto nessa outra parte da letra O e arrasto a letra C até encostar nela. Então, vamos só fazer a conferência aqui 100%. E pronto. Aqui agora a gente está bem equilibrado. E agora a gente precisa equilibrar a nossa letra A dentro do desenho. Então aqui eu vou arrastar ela um pouco mais para cá, porque eu quero que ela entre dentro da letra C. E eu acredito que aqui esteja uma boa distância. Então eu vou pegar esse pedaço aqui da letra A e vou só deixar ele aqui dentro da letra C, mantendo o mesmo ângulo. Posso apagar esse tracinho que eu tinha feito. E acredito que a gente pode vir até um pouco mais para dentro ainda. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, vamos voltar a 5 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Para não embolar muito aqui essa parte na aplicação. Então aqui basicamente a gente já fez todas as conferências que a etapa da mente pede pra gente. A gente conferiu o espaçamento, conferiu o contraste e proporção, e aqui o nosso logotipo já está praticamente finalizado. Então a gente pode fazer só uma aplicaçãozinha simples aqui, só pra gente ver o resultado final dele. Vamos criar aqui um sólido preto e vamos colocar aqui a nossa marca em branco só pra gente visualizar rapidamente o resultado que a gente teve. Vamos diminuir aqui um pouquinho. E aqui a gente tem uma marca com muita personalidade, feita de uma forma que gera diferenciação e que agrega valor para o negócio do cliente e para o teu negócio também. Viu como é simples, mas extremamente poderoso criar as tuas tipografias exclusivas? E utilizando a matriz da tipografia emocional e as ferramentas dela, tu vai deixar teu cliente apaixonado pelo projeto, já que ele é muito mais que uma marca. Ele é a manifestação de uma alma, de uma emoção e, consequentemente, tu conquista um diferencial criativo por ir muito mais a fundo na criação do projeto. Aqui nessa aula, tu aprendeu as 3 primeiras bases da matriz da tipografia emocional, mas cada uma dessas bases ainda se aprofundam muito mais e eu vou te explicar como. Então a primeira base da tipografia emocional é a alma. Nessa etapa, o nosso principal objetivo é entender a manifestação das emoções e a gente dá uma alma para o nosso projeto. E como que a gente vai fazer isso? Através de entender a tipografia emocional e toda a sua construção, e que dentro da tipografia emocional a gente entende muito mais a fundo como que funcionam as nossas percepções do mundo, a nossa cognição incorporada, para então a gente entrar na matrix da tipografia, para a gente conseguir entender como que cada elemento de um desenho tipográfico vai impactar nas nossas emoções. Depois a gente tem que entender a forma estrutural dominante,
que a gente já viu aqui na nossa parte prática, mas que ainda existem diversas formas, como a circular, a mista, a triangular, e que cada uma delas vai impactar as nossas emoções de uma forma diferente quando a gente estiver criando um logotipo. Outro recurso que a gente também pode utilizar e que é muito poderoso dentro da tipografia emocional são os arquétipos estruturais, que são uma forma totalmente inovadora de entender como os arquétipos estão relacionados à tipografia e às formas estruturais dominantes. Então a gente pega a teoria dos arquétipos e aplica ela de uma maneira muito mais profunda e emocional dentro da tipografia. A segunda etapa é o corpo, e aqui o nosso objetivo é justamente criar uma estrutura que vai emanar a alma do projeto e da tipografia. E para isso, a gente vai fazer o esqueleto tipográfico. Aqui a gente viu um esqueleto tipográfico aplicado a um logotipo. Existem diversos tipos de esqueletos que a gente pode utilizar para fazer a criação de uma tipografia. A gente também tem outros corpos que a gente pode dar para dentro de um desenho tipográfico. Aqui a gente utilizou um sem serifa, mas a gente pode utilizar um estilo serifado, um estilo caligráfico, e com isso a gente pode criar um corpo ainda mais irresistível para as nossas emoções. E ao final a gente vai conseguir fazer uma criação prática muito mais assertiva, direcionada e emocional do nosso logotipo, com uma tipografia exclusiva. Logo depois, a gente tem a etapa da mente, que aqui o nosso objetivo, então, é tornar toda a nossa estrutura do logotipo lógica e cumprir com os requisitos técnicos de alto nível. Então aqui o processo para fazer isso é a gente entender os ajustes óticos, entender de vetorização, que também é um ponto muito importante e que muda totalmente a qualidade, o teu nível de entrega, de separar um designer que entrega uma marca cheia de pontas para um designer que entrega um logotipo limpo e extremamente bem acabado. E o último processo aqui dentro da mente é a gente tornar esse nosso logotipo um logotipo open brand, onde a gente pode pegar esse logotipo, transformar ele numa fonte para que a gente consiga criar logotipos variáveis para os nossos clientes, assim como lá no início dessa aula eu mostrei para vocês um exemplo de logotipo open brand. E quando tu domina cada uma dessas etapas, tu vai subindo de nível dentro do teu conhecimento tipográfico até chegar no nível mais alto de todos, que é o Type Master. Só que assim como tu não fica fluente em inglês só com uma aula, eu não vou conseguir te ensinar a dominar todas essas técnicas só nesse vídeo. Por isso, se tu quer aprender a aplicar toda a metodologia da tipografia emocional e todas as ferramentas, tu pode ter acesso integral agora mesmo ao MyType, meu curso de criação de tipografia para marcas com a metodologia da tipografia emocional. Esse curso foi pensado para que tu consiga criar tipografias que vão deixar teus logotipos 10 vezes mais emocionais e valiosos. É um curso 100% online e de acesso imediato. Tu já vai poder acessar a área de membros e ter acesso a todas as etapas para dominar a matriz da tipografia emocional de forma organizada, detalhada e com muitas aulas práticas. E melhor ainda, concluindo a tua inscrição agora, tu já pode ter acesso a bônus incríveis, como um módulo de criação de fontes de apoio para os teus projetos nunca mais terem fontes iguais ao de outros designers e criar as fontes mais criativas do mundo. Tu também vai ganhar 60% de desconto na assinatura da Adobe Creative Cloud, que normalmente custa R$ 124 mensais durante um ano e que dá mais de R$ 1.200 por ano, mas que ao entrar no MyType, tu garante o desconto de 60% na assinatura e economiza R$ 892,80. E tu acha que ainda não tá bom? Assim que tu fizer o teu primeiro projeto utilizando toda a metodologia, eu, pessoalmente, vou corrigir ele, apontando melhorias e respondendo as tuas dúvidas. E ao concluir o curso, tu pode solicitar o teu certificado de profissional em tipografia para marcas. E agora a gente tem uma novidade exclusiva também. O MyType é o primeiro curso de tipografia para marcas do Brasil, com aulas específicas de glyphs e de criação de logotipos variáveis. O Glyphs, para quem não sabe, é um software exclusivo para o desenvolvimento de tipografia e que é usado pelos maiores estúdios do mundo. E ao entrar no MyType, tu vai aprender a dominar ele para a criação de logotipos de nível mundial. Além do mais, se tu ficar com dúvidas sobre qualquer etapa na hora de criar os teus projetos, a gente tem uma comunidade VIP para ir tendo feedbacks das nossas criações no dia a dia e que os alunos dizem que esse grupo já vale quase mais que todo o curso pelos feedbacks de alto nível que a gente tem. Para participar dessa turma, o investimento é de 12 vezes de R$ 119,46 ou R$ 1.197 à vista. Tu pode entrar lá, assistir todas as aulas e se mesmo assim tu sentir que criar tipografias não é para ti, tu
pode solicitar o reembolso em até 7 dias e eu vou te devolver todo o teu dinheiro sem estresse algum. Então o risco aqui é todo meu. E agora tu tem 3 caminhos. Primeiro, pegar tudo que eu te ensinei aqui e ignorar e beleza, mas pensa bem, nesse momento outros 500 mil designers estão usando as mesmas fontes que tu para criar logotipos. E é isso que tu quer? Um trabalho genérico igual a qualquer outro? O segundo caminho, tu pode pegar tudo e tentar aplicar sozinho, e se tu conseguir, eu fico muito feliz, eu fiz essa aula para te ajudar mesmo, mas é bem provável que tu leve ao menos uns 2 ou 3 anos até alcançar esses resultados que eu te mostrei. Ou tu pode pegar o terceiro caminho, que é entrar no MyType, encurtar todo esse processo para que já a partir de amanhã tu comece a criar tipografias profissionais. Então toca no botão que está aqui embaixo, faz a tua inscrição e começa agora mesmo a criar as tuas tipografias.